Olá, que bom ter você aqui de novo para a gente poder fazer o nosso Papai Noel agora. Nessa aula eu vou te mostrar então como fazer esse modelinho. Então vamos à prática. E eu vou te mostrar os materiais que eu utilizei para fazer esse Papai Noel. E aqui eu vou utilizar fios com aproximadamente 2 centímetros de espessura. Alguns têm até menos. Esse daqui tem um pouquinho menos de 2 centímetros e ele é bem ralinho. Tá vendo que ele é até um pouco transparente? Então, para ficar mais delicadinhos, eu escolhi nessa espessura. E se você escolher fios mais largos, ele vai ficar um pouco maior também. E para fazer o bigode, você pode escolher um tipo de lãzinha também. Essa daqui que é mais fina e essa daqui que é mais fofinha também, que dá um efeito bem legal. E para fazer os olhinhos desse Papai Noel, eu utilizei essa meia pérola preta pequenininha, mas você pode também utilizar fio de amigurumi ou alguma outra lã que você preferir. E no próximo vídeo eu te mostro como fazer um outro modelinho de olho também para o seu Papai Noel. E ainda utilizei uma agulha de número 7, também testei com uma 6, os pontos ficaram mais apertadinhos. Mas gostei do efeito da 7, você escolhe a sua melhor agulha de acordo com o seu fio também. Essa agulha de número 4,5 para me auxiliar no acabamento. Você pode utilizar a agulha de tapeceiro também para fazer os olhinhos, se preferir utilizar uma linha, agulha e uma colinha Pegamil. Além disso, eu estou utilizando também pompons para colocar na pontinha e na boca o próprio fio vermelho que eu apresentei antes. Então vamos lá, para começar, faça um círculo mágico e vou começar fazendo da forma como desenvolvi e mostrei para você no outro vídeo também. Então assista com mais calma para você poder praticar. E assim eu faço o primeiro ponto baixo e no total eu vou colocar 8 pontos aqui. Então, para conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas com essa que está na agulha, porque ela vai ser simulada. Vou te mostrar agora como fazer. Então, fecha o círculo mágico, puxa, mas não puxa tudo de uma vez. Vou te mostrar o que você vai fazer, tá? Aqui atrás, lembra desse primeiro ponto que a gente fez de uma forma diferente? Se eu continuo puxando aqui, olha o que vai acontecer com essa argolinha. Viu só? Ela começa a entrar, ela vai ficar bem apertada aqui. Então, para isso não acontecer na hora de você fechar o círculo mágico, você pode pegar outra agulha, colocar aqui e puxar para essa argolinha ela não ficar bem apertada. Porque depois, para fazer os próximos pontos que eu vou te mostrar, se você não conhece ainda, é o ponto baixo centrado, ele vai ter que entrar bem aqui no meio, saindo aqui de baixo. E se essa argolinha estiver muito apertada, você não vai conseguir colocar a agulha. Ou então, você deixa para fechar o círculo mágico depois. Tá? Então, mas como já tá fechadinho aqui, segurei para não engolir essa argolinha, eu vou cortar o fiozinho. Essa correntinha é que vamos simular, então cortei só um pedacinho aqui e com a agulha menor, puxei o fiozinho todo para cá. Vou passar a agulha por debaixo dessa primeira correntinha que está aqui em cima, puxando esse fiozinho lá para trás. E olha só, ela precisa fazer o mesmo movimento dessa correntinha, o mesmo desenho. Então, puxei, olha, outra perninha entra aqui, né? Então, é exatamente isso que essa precisa fazer. Então, dá essa volta e entrar bem aqui. Então, de trás para frente, eu coloco a agulha debaixo da alcinha lá, saindo aqui no meiozinho de encontro desse fio e puxo essa pontinha lá para trás. Prontinho, olha a correntinha como ficou, igual às outras. Então, para conferir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 correntinhas certinhas aqui em cima. Se eu tivesse começado o círculo mágico de forma tradicional, aqui teria dado diferente também. Como esse fio tá muito grande, eu vou cortar um pouquinho porque não tem necessidade e eu vou começar a escondê-los agora à medida que eu for tecendo os outros pontos. E para fazer a próxima carreira com o fio branco, eu vou colocar a agulha não aqui de baixo como a gente fez os outros pontos anteriormente em outro vídeo, porque se eu coloco a agulha aqui, esse é chamado ponto baixo e olha o efeito que vai dar. Vão começar a aparecer esses buracos aqui no meio da sua peça. E esse não é o objetivo agora. Eu utilizo os pontos baixos quando eu preciso de mais flexibilidade na minha peça. Olha como fica mais molinha. E nesse não. Eu quero que ele fique mais durinho mesmo. Então, por isso eu vou fazer o ponto baixo centrado.
Então aqui por trás eu seguro um desses fiozinhos, um para cada lado, vou segurá-lo porque eu vou começar a escondê-lo junto e vou colocar a agulha bem aqui no meiozinho desse ponto, tá vendo onde forma essa letrinha V? Se é a primeira vez que você está fazendo, não se preocupe, com um pouquinho de prática você vai identificar melhor o lugar onde você vai colocar a agulha. Uma dica que me ajudou muito quando eu estava começando, olha só onde passam esses dois fiozinhos aqui da correntinha, entra bem aqui no meio, né? Então eu me localizava assim, é exatamente aqui nesse meiozinho que eu tenho que colocar a agulha. É um pouquinho apertadinho mesmo, então coloca a agulha, puxa esse fiozinho branco, dessa forma, escondendo ele aqui por baixo já, não precisa deixar uma ponta muito grande. E aqui eu vou tirar só para arrumar esse pontinho, fecho e vou fazer mais um, ou seja, eu vou fazer um aumento em cada ponto desse. Então, 2 pontos baixos centrados, porque se fosse baixo era dentro desse buraquinho de baixo dessa argolinha ia ficar mole. Então, 2 pontos baixos centrados dentro de cada ponto no meiozinho, bem onde se forma o Vzinho. Mais uma vez aqui do lado, olha, se essa correntinha que você simulou, ela fosse abrindo, puxa o fiozinho para ela ficar fechadinha, do mesmo tamanho das outras. E aqui eu continuo escondendo sempre os fiozinhos por trás, por debaixo dos pontos, à medida que eu for tecendo. Então, bem aqui no meiozinho, localizei onde entram esses 2 fiozinhos, localizei de novo o Vzinho, coloco a agulha, passo lá atrás, olha como tá saindo lá. Tem essa primeira alcinha e essa segunda de baixo. Então, passo bem aqui e sai no meio desses 2 fiozinhos, que são esses 2 da correntinha passando por aqui também. Saiu no meio? Puxa, esconde esses 2 por cima da agulha. Com jeitinho você vai fazer também. Estica, já ajeita para não ficar embolado também, não precisa puxar demais. E fecha. E assim você vai fazendo de novo. Se entrar fácil demais, desconfia, vai sempre conferindo, porque é apertadinho mesmo, como eu falei. E assim você vai fazendo 2 pontinhos juntos e conferindo lá atrás. E antes que essa pontinha suma, vai dando uma puxadinha para esse buraquinho aqui não se abrir tanto. Se tiver dificuldade, coloque os dedos assim também para poder abrir melhor e você localizar o lugar exato para passar a agulha, bem no meiozinho desses 2 fios. E vai assim até o final. Já chegando para fazer os últimos pontos, já escondo essa outra pontinha também e faço os últimos pontos, então, terminando no total com 16 pontos. Por quê? Aqui eu fiz 8, 2 em cada um, então 8 vezes 2, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Terminei certinho, bem juntinho. Se precisar dar mais uma puxadinha no fio para ficar mais fechadinho esse meio, lembra da dica que está no Instagram para poder massagear e conseguir puxar o fio direitinho, e essa sobra você já pode cortar também. E agora vamos começar a fazer a barbinha do Papai Noel. Para fechar essa carreira, aí sim você vai colocar a agulha debaixo dessa correntinha para fazer um ponto baixíssimo. Então, olha, fiquei com 3 fios na agulha, 2 da correntinha, mas esse puxo que tá no rolo, não faço ponto, passo dentro dessa outra correntinha e fechou. Agora você vem debaixo da próxima correntinha e faz mais um ponto baixíssimo. E assim já tá fechadinho, dá uma puxadinha, não muita, só um pouquinho para não ficar apertado demais, e você vai fazer um meio ponto alto. Passo uma laçada na agulha, fiquei com 2 fios, e agora eu vou passar a agulha bem no meiozinho dessa correntinha aqui em cima. Então agora não é debaixo da correntinha, é no meiozinho dela, de cima para baixo. Então encaixa a agulha aqui, bem no pezinho desse ponto, saindo lá atrás, só que não só pegando a perninha da correntinha, passa por debaixo também dessa alcinha que tá lá atrás também, com jeitinho, puxa. Igualei, 3 fios na agulha,
Puxo o fio que está no rolo e passo por dentro de tudo, fazendo assim um meio ponto alto. Agora 2 correntinhas, 1, 2 e mais um meio ponto alto. Então uma laçada na agulha, vou encaixar no mesmo buraquinho, passando lá atrás, debaixo da alcinha, bem onde passei o outro ponto. Puxo, igualei, fechei o meio ponto alto. Esse fio ele tá um pouquinho mais rígido, por isso eu escolhi até uma agulha maior, mas vai com jeitinho que passa. Pronto, fiz a primeira parte da barba, agora eu coloco também aqui no meiozinho, de cima para baixo, saindo lá atrás na alcinha, pegando bem no meiozinho. Eu vou fazer um ponto baixíssimo. Já arrumo com as mãos, dando formato à barba. Agora mais uma esticadinha, uma laçada na agulha e da mesma forma vamos fazer aqui no meio, de fora para dentro. Vamos fazer 3 vezes, dá uma esticadinha para que esses pontos do meio fiquem um pouquinho mais folgados, para eles ficarem maiores. 1, 2 vezes, 3 vezes. Eu tentei até fazer com um ponto alto, mas não ficou tão arredondadinho não, viu? Coloco agora a agulha bem aqui no meiozinho dessa correntinha, saindo lá atrás de novo e fecho com baixíssimo. Mais uma vez, vou fazer a outra ponta da barbinha igual a essa. Então, meio ponto alto, laçada na agulha, passo lá atrás, puxo e fecho. E agora, 2 correntinhas, laçada na agulha, passo no meiozinho, puxo e fecho. Para finalizar, passo a agulha bem aqui no pezinho desse próximo ponto, no meiozinho da correntinha, também de cima para baixo, saindo lá atrás e fecho com baixíssimo. Bem onde saiu é onde eu vou colocar de trás para frente a agulha, puxando esse fiozinho lá para trás também, para ficar escondidinho e assim finalizar. Olha, puxa que você dá uma ajeitadinha nele. Já arrume com as mãos, porque vamos começar a fazer o gorrinho. Para isso, eu peguei já o fio vermelho, continuo com a agulha de número 7, e bem onde eu terminei, passei esse fiozinho lá para trás, eu vou colocar a minha agulha, mas não no meiozinho de cima para baixo, aqui no meio da correntinha onde ele está entrando. Vou colocar exatamente no meiozinho do ponto do Vzinho, para eu fazer um ponto baixo centrado. Então, é exatamente aqui. Passo lá atrás, já deixo escondidinho esse fiozinho branco para eu poder esconder. Puxo, já deixo ele escondidinho aqui junto também, dessa forma, porque vou tecendo junto. E vou fazer nesse ponto 2 pontos baixos centrados juntos, ou seja, um aumento. E dessa forma eu vou intercalar com um aumento e um ponto sozinho. E dessa forma eu vou até o meio da cabecinha do Papai Noel. E coloco a agulha bem aqui no meiozinho, fazendo o ponto baixo centrado, verificando lá atrás, puxo e fecho tudo. Fiz aqui um ponto sozinho, a vez agora é de um aumento, só que a partir de agora eu vou fazer em ponto alto. É parecido com meio ponto alto, dou uma laçada na agulha, coloco dentro aqui do meiozinho do Vzinho, puxo. Vou passar a agulha por dentro de 2 laçadinhas dessa que estão na agulha. Então, puxei o fio que está no rolo, olha, com jeitinho. Igualei, ficaram 2 de novo e fecho. E aqui eu vou colocar 2 pontos altos. Puxo de novo, passo por dentro de 2 laçadinhas, estico e fecho. E assim eu continuo intercalando. E vou finalizar bem aqui onde a gente começou a barbinha, com 2 pontos altos juntos, com esse aumento. Já dei formato com as mãos e para finalizar dou uma leve esticadinha, subo essa correntinha, vou virar a minha peça para o sentido contrário de onde estou segurando a agulha, então para o meu lado esquerdo, no caso sendo destra. Vou saltar esse buraquinho, esse primeiro, do lado desse primeiro pontinho, então é bem aqui no segundo buraquinho, passo por baixo de tudo, bem nesse folgadinho, puxo e tô fazendo aqui um ponto baixo,
Puxei o fio que tá no rolo e fecho. Viro a peça agora para o sentido contrário de onde está a agulha, sem subir correntinha. E passo a agulha pegando bem essa perninha que está soltinha aqui do lado. Então tem essa alcinha passando aqui por cima e essas duas perninhas, né? Vou pegar essa que está na esquerda, fiquei com 2 fios na agulha e vou passar por baixo dessa alcinha também que está aqui por cima. Então tem essa em cima e essa embaixo. É por baixo dessa primeira aqui em cima que eu passo e fico com 3 laçadinhas na agulha, puxando o fio que está no rolo e fecho com um ponto baixo. Finalizo cortando esse fiozinho e puxo todo aqui para cima para poder escondê-lo aqui por trás com uma agulha mais fina. Então, bem aqui debaixo dos pontos, puxo esse fiozinho que sobrou. Vem escondendo ele aqui por dentro e você pode finalizar com uma colinha. Vou escondê-lo aqui por baixo também até sair um pouquinho do outro lado. Encontrou com outro fiozinho branco, eu já posso cortar e colar os dois juntos para finalizar. Prontinho, já dei só uma arrumadinha para abrir um pouco mais esses pontos altos. Lembre-se também de utilizar fios com a espessura parecida, tá? Porque senão vai ficar muito buraco aqui entre um ponto e outro. Se, por exemplo, esse vermelho fosse mais fino que o branco, aqui ia ficar um espaço maior. E agora, para fazer o bigodinho, eu vou utilizar esse fio de malha branco para ficar mais fácil para você visualizar, porque se eu utilizar a lã, você pode não ver muito bem, ela vai se fechar muito. Então, eu vou começar com as correntinhas. Se precisar, pegue os primeiros vídeos para poder recapitular. Faço a primeira e agora eu vou fazer no total, contando essa daqui que tá no pezinho como a primeira, a que está na agulha é a segunda, eu vou fazer a terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona. Fui aqui até a 9ª correntinha, então, de trás para frente, volto nessa terceira. Se eu conto essa como a primeira, segunda, terceira. Ou se você contar somente aqui está pronta, é nessa segundinha aqui. Coloca a agulha no meiozinho de cima para baixo. Coloca a agulha no meiozinho de fora para dentro. Puxa o fio que está no rolo. Não faz um ponto, fecha com baixíssimo, porque essa daqui é a pontinha do bigode. E vou fazer 2 meio pontos altos, então laçada na agulha, passo na correntinha aqui em cima, puxo e fecho. É exatamente assim que a gente vai fazer na lãzinha. Mais uma vez, laçada, puxo e fecho. Agora, nessa correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Então, puxa e passa tudo dentro. Mais uma vez, um meio ponto alto. Vou repetir agora. E novamente, um meio ponto alto. Chegou no último pontinho, esse primeiro que a gente fez, coloca bem no meiozinho, passa esse fiozinho lá para trás, para ele não se abrir, mas se isso acontecer, é só puxar ou refazer. E agora uma esticadinha e faço uma correntinha. Corto essa pontinha, puxo tudo que tá na agulha e vou passá-la aqui por dentro, exatamente onde ela está saindo. Escondo esse fiozinho lá atrás. Dou uma puxadinha. E assim já tá feito o primeiro bigodinho. Se você não tiver a lãzinha, olha, você pode fazer com fio de malha também. Só que não fica tão delicadinho como a lã. Então, vamos fazer com outro material agora. E vou fazer, então, 9 correntinhas. Então, primeira, segunda que está na agulha, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correntinhas. Salto essa primeirinha que já está pronta, venho nessa segunda pronta, puxo e fecho com baixíssimo. Agora, lembra, 2 vezes
meio ponto alto. Tá vendo como na lã fica um pouquinho mais difícil de ver, porque tudo se fecha, né? Ainda mais essa daqui. Coloco de novo, mas abrindo você consegue ver melhor. Então, 2 vezes meio ponto alto, fecho com baixíssimo e faço de novo 2 meio pontos altos. E dentro desse primeiro pontinho que tinha feito, onde está saindo esse fiozinho, passo a agulha, seguro lá atrás para evitar que se abra, fechei com baixíssimo e faço uma correntinha, já corto, vou deixar aqui um pouquinho maior que eu vou te mostrar o que eu vou fazer agora com a lã. Puxo tudo. E bem onde está passando esse fiozinho de trás, eu vou colocar essa pontinha aqui que eu terminei lá juntinho também. Na lã, esse meiozinho aqui não fica tão fechadinho, por isso eu deixei aqui maior, porque eu vou esconder aqui por trás, trazendo esse fio para o meio do bigode, para eu poder amarrar. Já com essas pontinhas aqui então, olha, bem no meio do bigodinho, eu pego um fiozinho, passo aqui no meio e amarro para finalizar. Só cuidado para não repuxar, então, com paciência você segura para ele poder ficar lá certinho e o bigodinho já ficar assim. Vou dar mais um nozinho para segurar bem. Vou colocar a boquinha primeiro com esse fiozinho vermelho, então localizo o meio da barba e vou passá-lo aqui por dentro. Olha, vou passar por dentro de uma perninha. Você localiza como está melhor no seu também. E vou passar por dentro dessa outra para ficar exatamente aqui nesse meio. E é por ela que eu vou me basear. E aqui por trás, você já pode esconder também por baixo dos fios, trazendo aqui para cima da parte vermelha para ficar mais imperceptível. Esconde e depois passa uma colinha. Dá só uma puxadinha para não ficar apertado demais. E para colocar o bigode, mesma coisa. Passa bem aqui no meio da boquinha. Esse buraquinho fica como se fosse o narizinho. Eu, particularmente, gosto mais dessa pontinha virada para cima. Então, por isso eu vou deixar assim. E aqui atrás é só esconder esse fiozinho também. Para garantir, já passo uma colinha no bigode, bem aqui nas pontinhas. E nesse modelinho, eu vou escolher finalizar com uma colinha. Cuidado para não colar muito próximo, afastado ou tortinho demais. Colo o pomponzinho também na ponta do gorro, seguro, para poder fixar melhor. E prontinho! Dessa forma você já pode preparar a decoração do Natal. Então agora, uma ótima prática de crochê para você!